Olá pessoal, hoje veremos algarismos significativos e unidades de medidas. Dando continuação ao nosso conteúdo de física, hoje veremos a definição de algarismos significativos, com alguns exemplos, um pouquinho de aproximação e ao final o método de conversão de unidades em cadeia. Então vamos lá. Ao final da resolução de um exercício, você já se pegou se perguntando em qual unidade você expressa aquele resultado? Ou até mesmo percebeu que tinha cometido um erro bobo porque tinha digitado um número errado na calculadora por algum descuido ou pelo número ser muito extenso? Se sua resposta foi sim para alguma dessas duas perguntas, então essa aula com certeza irá te ajudar. Como eu havia dito, iniciaremos por algarismos significativos. Na física, costumamos trabalhar com valores de diversas grandezas, sendo elas muito grandes ou muito pequenas. Então, pegamos esse exemplo da velocidade da luz, 299.792.458 metros por segundo, ou seja, corresponde à distância que a luz percorre em um período de 1 segundo. Imagine resolver um exercício em que você terá que usar esse valor. Imagine um exercício em que você terá que usar a velocidade da luz como algum dos dados. Qualquer operação que você for fazer com esse valor, você terá que prestar muita atenção se você não está invertendo algum número ou deixando de digitá-lo na calculadora. Para tanto, utilizaremos apenas os algarismos significativos, ou seja, primeiramente aproximamos ele por um valor redondo de 300 milhões, escrevemos ele na seguinte notação: 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, na mesma unidade. Podemos transformar a unidade em quilômetros ou qual que seja a desejada por o exercício. Percebe-se que trabalhando com este valor, a chance de erro é muito menor do que trabalhando com este, ou até mesmo com este, tendo que digitar todos os zeros todas as vezes. Então, podemos simplesmente escrevê-lo como 3 vezes uma base 10 elevado ao número 8, que no caso é o número de... Então, como que nós definimos estes algarismos significativos? Podemos dizer, assim como o seu nome indica, que é um algarismo que tem algum significado para aquela medida. Observe esses dois valores, 0,1, 0,1000. Embora matematicamente eles tenham os mesmos valores, é perceptível que este é muito mais preciso que este, já que na próxima casa deste número já poderíamos ter alguma variação devido a algum erro, enquanto este demonstra que depois do 1 temos 3 casas com 0. Podemos observar neste que é muito mais preciso, porque após o 1 temos 0, 0, 0. Ou seja, um erro que pode ter ocorrido estará na quinta casa decimal. Então, escreveríamos desta forma as notações: 1 vezes 10 a menos 1, e neste caso, 1,000 vezes 10 a menos 1. Então, podemos dizer que este possui apenas um algarismo significativo, enquanto esse possui 4 algarismos que definem a sua precisão. E este outro exemplo serve para não assimilarmos a quantidade de casas decimais com o número de algarismos significativos, porque ambos têm 4 casas decimais. No entanto, este aqui tem apenas um número significativo, que pode ser escrito da seguinte forma: 10 vezes 10 a menos 4. Ou seja, pelas propriedades do expoente, podemos dizer que é a mesma coisa que 1 elevado a 10.000, que corresponde a esse valor inicial, do mesmo jeito que havíamos indicado. Logo, remetemos à palavra precisão. Imagine um caso de definição de área, onde as medidas estão expressas com a precisão de uma casa decimal. Então, 7,5 por 15 centímetros, 15,0, uma precisão na primeira casa decimal também. Então, daremos a resposta com a mesma precisão dos valores indicados. Então, 7,5 vezes 15, temos 112,5 centímetros quadrados. Tratando de precisão, imagine uma área determinada pelas seguintes dimensões: 7,5 e 15 centímetros. Na hora de calcularmos essa área, basta que multipliquemos ele. Mas o resultado, em quantas casas expressaremos ele? Em apenas uma ou apenas um número inteiro? Tratando de algarismos significativos, logo remetemos à precisão do número. Na definição de uma área,
temos duas dimensões determinadas, 7,5 centímetros e 15,0 centímetros. É importante que observemos antes de resolver a questão que ambos possuem uma casa de precisão, ou seja, imagine a determinação de uma área devido a essas duas dimensões, 7,5 centímetros e 15 centímetros. Observe que a precisão das duas se encontra na primeira casa decimal, sendo assim 15,0 definido e 7,5 definido na primeira casa decimal também. Logo, não precisamos fazer nenhuma mudança quanto a esses valores, podemos multiplicá-los diretamente, 7,5 vezes 15, resultando no valor de 112,5 centímetros quadrados. Já nesse segundo caso, temos um valor com 23 metros e outra dimensão de 9,7 metros. Nesse segundo caso, temos números com diferentes precisões, sendo o primeiro uma precisão menor na casa dos inteiros, então apenas 23, e o segundo de 9,7. Para a resolução desse exercício, não utilizaremos um 9,7, pois esse valor 7 não é um número significativo para nós. Temos que trabalhar sempre com o mesmo número de números significativos, ou seja, podemos dizer que essa área se dá por 23, com uma aproximação para mais de 10 metros. Então, nosso resultado, na verdade, será de 230 metros quadrados. Na resolução de exercício, então, você deve aproximar todos os valores para um mesmo número de algarismos significativos Você deve aproximar esse número para que tenha o mesmo número de algarismos significativos para um número com menor número de algarismos significativos do problema. Então, aqui temos dois algarismos significativos, enquanto esse aqui deverá passar a ter dois algarismos significativos também. Um valor dado também pode ser expresso com uma precisão explícita, ou seja, um valor de 2,053 milímetros com uma margem de erro de 0,002, ou seja, dessa medida pode estar variando entre 2,051 até no máximo 2,055. Então temos essa margem de precisão explícita. Podemos observar, por exemplo, num paquímetro, que essa precisão vem indicada, como vou mostrar na imagem. Podemos observar explicitamente a nossa precisão, como nesse caso está na próxima casa. Então podemos ter, por exemplo, mais ou menos 0,05 centímetros de precisão, ou uma precisão explícita, como nesse caso, de mais ou menos 0,002 milímetros. É de costume escrevermos os nossos algarismos significativos em notações. E a notação consiste basicamente em um número de 1 a 10, podendo ser decimal, como eu exemplifiquei nos exemplos anteriores, pertencendo de 1 a 10, multiplicado por uma base 10, elevado a um número, multiplicado por uma base 10, elevado a algum número, podendo ele ser positivo, negativo. Por hoje é isso, pessoal. Se você gostou, deixa um curtir aqui embaixo. Deixe seu comentário, dando alguma sugestão, alguma crítica. Se inscreva no canal e caso queiram ter acesso aos nossos conteúdos, o mapa mental que eu uso para estudar esses conteúdos, entre em contato conosco no nosso e-mail. Está tudo na descrição. E até a próxima aula.